Pronto, estamos gravando. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos continuar, né? Na aula passada, a gente estudou ondas eletromagnéticas no comecinho e depois começou a estudar quais foram os motivos que levaram ao desenvolvimento da física moderna, né? A gente viu que a física clássica estava apoiada nos pilares da mecânica de Newton, do eletromagnetismo e também na termodinâmica. A termodinâmica não deu problema de início, mas a mecânica de Newton e a relatividade, e o eletromagnetismo pareciam que não conversavam direito. Tinha algum problema, alguma coisa não se encaixava ali no meio. E aí a gente viu algumas possibilidades de tentar resolver esse conflito entre o magnetismo e a mecânica de Newton. E o que a gente acabou descobrindo, né? Foi apresentando alguns passos da evolução histórica sobre esse processo, e a gente acabou por encerrar a aula de ontem com a seguinte conclusão. O eletromagnetismo de Maxwell estava correto, a mecânica de Newton não estava completamente correta, e o princípio da relatividade, do jeito que ele era utilizado, também não podia estar completamente correto, né? Quem corrigiu isso tudo foi Einstein, com a teoria da relatividade restrita, né, senhorzinho Einstein aqui, e a teoria se desenvolveu a partir de duas afirmações que Einstein disse que considerava que ele não precisava provar, né? A gente já tinha evidência suficiente sobre isso, ou já se tinha, ou isso era o que era necessário para que o resto da teoria se desenvolvesse. Essas afirmações são chamados postulados de Einstein. Einstein postulou o seguinte: primeiro, o chamado princípio da relatividade, que é: as leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial. Se vocês lembrarem, quando estava falando do princípio da relatividade de Galileu, essa afirmação é a mesma afirmação do princípio da relatividade de Galileu. As leis da física são as mesmas em qualquer referencial inercial. Você não quer que força seja igual a massa vezes aceleração num referencial e em outro seja massa vezes aceleração dividido por 3. Isso não segue o princípio da relatividade. O outro princípio, que inclusive foi o princípio que Einstein queria utilizar para dar nome à teoria, é o princípio da invariância da velocidade da luz, né? Segundo o qual a velocidade de propagação da luz no vácuo é sempre a mesma, independente do estado de movimento do emissor. Diferente do que acontece se você, por exemplo, está dentro de um ônibus e deixa cair alguma coisa dentro do ônibus. A velocidade dessa coisa que cai, ela depende do estado de movimento do ônibus. Se o ônibus estiver parado, ela cai diretamente para baixo em relação a quem está fora do ônibus. Se o ônibus estiver em movimento, ela vai executar uma trajetória parabólica para quem está olhando lá de fora. Para quem está olhando lá de dentro, ela sempre cai direto. Mas Pode falar. Boa tarde. Boa. Chegou agora? Foi, é porque eu tava correndo, aí eu me atrasei um pouco. Não, tudo bem, tá bom. Então, só continuando aqui, né, estava dizendo que o segundo postulado, né, da teoria da relatividade de Einstein, de onde partiu para construir todo o resto, foi a teoria da invariância. A velocidade da luz era invariante em relação a referenciais inerciais no vazio. E aí isso gerava o problema de que, bem, se o princípio da relatividade de Einstein é igual ao princípio da relatividade de Galileu, mas a velocidade da luz tem que ser igual em referenciais diferentes, então aquelas transformações de Galileu que a gente viu na aula passada, né, o fato de que o x' é igual a x menos vt, y' é igual a y, z' é igual a z, e t' é igual a t, isso eram as transformações de Galileu, para dois referenciais que se movem com velocidade na direção do eixo x, né, esse x aqui é só para ficar, poderia ter uma velocidade no eixo x, outra no eixo y, outra no eixo z, mas para ficar o início do problema, a gente pensa num movimento numa única direção, essas transformações não podem ser verdadeiras, porque se o princípio está correto, mas a composição de velocidade está errada, e a composição de velocidade depende das transformações, então a gente tem que corrigir as transformações.
e quem corrigiu as transformações de Galileu foram as transformações de Lorentz. Elas têm uma forma matemática um pouquinho mais complexa do que as transformações de Galileu, mas elas têm o mesmo objetivo, é conectar as medidas em um referencial que está parado com um referencial que está em movimento, tá? Vejam que antes era só x' igual a x menos vt. Agora, eu tenho esse fatorzinho aqui na frente, ó, multiplicando, fator gama. Esse fator aqui está descrito aqui do lado, né? Quanto vale gama? É 1 sobre raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. O y e o z, como o movimento é na direção x, continuarão iguais, e talvez a mudança mais drástica que deve ter assustado mais os físicos naquele momento foi o fato de que o tempo não corria igual nos dois referenciais. O t' e o t são diferentes. Então, o tempo medido para alguém que está parado é diferente do tempo medido para alguém que está em movimento, mesmo que seja o tempo medido para acontecer o mesmo fenômeno, tá? O que essa transformação tem de especial e de bastante importante é que ela parece bem diferente da de Galileu, mas se eu pegar uma velocidade muito menor do que a velocidade da luz, esse gama aqui vale 1, e aí t' fica igual a t, e x' fica igual a x menos vt. Ou seja, a gente volta para as transformações de Galileu para velocidades pequenas. Isso meio que salva a mecânica de Newton, porque para velocidades baixas a gente continua utilizando a mecânica de Newton, que não tem nenhum problema, as coisas continuam funcionando. No caso das velocidades mais elevadas, aí sim, eu não tenho como escapar, tenho que usar a mecânica relativística. Então, essa informação, a mecânica newtoniana é o limite de baixas velocidades da relatividade. Então, para o dia a dia, não precisa se preocupar com a relatividade. Você usa a mecânica de Newton que está tudo mais ou menos do jeito certo, né? Você vai ter um erro, sei lá, de medidas na 15ª casa decimal. Isso não é um problema, né? Então, salva-se a mecânica newtoniana para o que a gente já faz, e esse é o motivo pelo qual vocês continuam estudando mecânica newtoniana no ensino médio. Vocês, quem decidir ir para algum curso na área de ciências exatas ou de engenharia, vai continuar estudando mecânica newtoniana, porque para o que a gente faz no dia a dia, ela continua funcionando. Ela não deixou de funcionar. Ela só não é a mais exata que tem disponível. Baseado nas transformações aqui, a gente vai ver que as coisas começam a se modificar, né? São um pouco diferentes. Por exemplo, a gente vai ver aqui os efeitos relativísticos. O primeiro efeito que acontece por conta da aplicação do princípio da relatividade, né, da teoria da relatividade de Einstein, é que o espaço se comporta de uma maneira diferente quando você está parado e quando você está em movimento. Seguinte, imagina que eu tenho um certo objeto que está se deslocando com a velocidade v em um referencial. Esse referencial aqui em preto, tá bom? E as medidas desse referencial aparecem aqui em verde, tá bom? Então, se eu medir o comprimento desse cara, se eu quiser medir o comprimento desse cara, como é que eu faço? Qual é o jeito certo de fazer uma medida de comprimento? Você pega uma régua, mas qual é o método mais comum? Você pega uma régua e coloca aqui. Digamos que aqui, essa linha já seja uma régua. Aí aqui aparece, marca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai marcando 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui deu 12. Aí, se eu perguntar para vocês quanto mede esse corpo, como é que vocês descobrem quanto é que ele mede? Olhando para essa régua. O jeito certo é fazer o seguinte: pega o valor que está aqui nessa ponta da frente, que é 12, e subtrai do valor que está aqui atrás, né? Que é 6. Então, ela mede 12 menos 6, mede 6, digamos que essa régua esteja em centímetros. Então, 6 centímetros. O comprimento é a marca da frente da régua e menos a marca de trás. Se esse objeto está em movimento, como é que eu faço para medir na frente e atrás? O que eu faço quando ele estiver passando, eu tiro uma foto e aí eu olho quais eram as marcações. Essa é uma possibilidade para medir esse objeto em movimento. Eu deixo a régua paradinha, deixo ele passar na frente e tiro uma foto na hora que ele passa.
Outra possibilidade seria o seguinte, ao invés de eu olhar para esse cara, deixar ele em movimento com a régua parada, eu posso pegar uma régua, que nesse caso vai ser essa régua aqui em azul, e botar essa régua para se mover exatamente com a mesma velocidade que ele. E aí, quando estiver se movendo com a mesma velocidade, eu vou ver a régua e o objeto um parado em relação ao outro, né? Aí, nessa situação, o final do objeto não está mais na posição x2, está na posição x2'. E o início está na posição x1'. E é assim que eu vou medir o comprimento dele. Ó. Eu pego x2', que é a medida neste referencial aqui em azul, menos x1'. Essa diferença aqui, né, lembra né, da transformação que eu acabei de mostrar para vocês, o x' nas transformações da relatividade é gama x menos VT. Aí eu boto aqui, gama x menos VT. Esse aqui é o x2', esse aqui é o x1'. Aí fiz a diferença entre eles, vai dar o quê? Quando eu fizer a diferença, esse termo aqui, ó, VT' vai ser cortado, né? Porque quando eu meço a régua e que eu vou olhar a posição, eu olho a posição inicial e final no mesmo instante, né? Porque se eu olhar em instante diferente, ela estiver em movimento, não vai dizer nada sobre o comprimento dela. Quando eu meço no mesmo instante, vai dar o seguinte, ó, L0, que esse carinha que eu estou chamando aqui, ó, x2' menos x', é igual a gama vezes x2 menos x1, que é L, né? Então, é gama L. Ou L é o comprimento em movimento, tá bom? É igual a L0 sobre gama. Como gama é um número maior do que 1, quer dizer que o comprimento quando está em movimento é menor do que o comprimento quando está parado. Isto é, eita, acabei riscando um pedacinho, né? Depois eu corrijo. O comprimento do corpo medido no referencial que se move é menor, ou seja, o espaço se contrai. Então, quando você se move, as medidas de espaço ficam mais curtas, né? Esse L0 aqui, ó, ele tem um nome, né? Como ele é o comprimento que eu meço com o objeto parado, no referencial que se move com ele, a gente chama ele de comprimento próprio. É o comprimento do objeto quando ele está parado, tá bom? E essa é a primeira consequência. Os comprimentos se contraem por conta do movimento. Segundo, como mede o tempo, né? A ideia de medir o tempo vai ser a mesma. Imagina, se você quer medir o intervalo de tempo no relógio, independente do relógio estar parado ou em movimento, qual é a ideia para como é que você mede o intervalo de tempo? Digamos que você não tenha um cronômetro, você tem um relógio normal e vai marcando as horas do dia. Como é que você faz para medir um certo intervalo de tempo? Você olha para o relógio no momento inicial e diz, no momento inicial, olha aqui para o meu relógio, são 14 horas e 18 minutos. Aí passa um tempo, tudo mais, você olha de novo para o relógio e está 14 horas e 20 minutos. Quanto tempo se passou nesse intervalo? Bem, você passou o tempo que é igual ao instante 2, né? 14 e 20, menos o instante inicial, 14 e 18. Então, você faz a subtração, passaram-se 2 minutos nesse intervalo. Então, a medida de tempo é T2 menos T1, né? É o intervalo da frente menos o intervalo de trás. Isso medido neste referencial aqui. Se eu botar um outro referencial se movendo, né, aqui faltou colocar, né, esse carinha aqui, naquele referencial, estava se movendo com velocidade V, né, então estava olhando para o meu relógio, me movendo junto com ele, com a velocidade V. Se eu fizer as medidas do tempo num outro referencial, que não é o referencial em que eu estava me movendo, mas, por exemplo, no referencial do meu próprio corpo, onde o relógio está preso. Nesse caso, eu estou me movendo com uma velocidade V e o relógio está parado no meu referencial. Então, o intervalo de tempo nesse novo referencial vai ser T2' menos T1'. Né? T2' menos T1' e, de novo, né? T', a gente viu agora há pouco, essa transformação também é gama vezes T menos Vx sobre C quadrado. Essa é a transformação para os tempos, na transformação de Lorentz. E o que acontece? Quando eu faço T2 menos T1 no que eu estava me movimentando, o instante T2, se eu estou me movendo, o instante T2 eu estou numa posição, no instante T1 eu estava em outra posição, porque eu me locomovi. Né?
Já no caso que eu estou parado, né, que o relógio está se movendo junto comigo, a posição que eu faço a primeira medida e a posição que eu faço a segunda medida são iguais, porque ele não se moveu, ele está comigo, no mesmo lugar. Então, esses dois termos aqui, ó, se anulam quando eu fizer a subtração entre eles. O que, é que vai sobrar? Vai sobrar o seguinte, aqui, delta T0, que é esse T2' menos T1', é igual a gama vezes T2 menos T1, e T2 menos T1 é delta T. Então, o intervalo de tempo medido no referencial que eu estou parado, ele é gama vezes o intervalo de tempo no que eu estou em movimento. Ah, só que gama é um número maior do que 1, né? Só para lembrar, se é maior do que 1. É maior ou igual, né? Mas, em geral, ele é maior do que 1. Se ele é maior do que 1, quer dizer que o intervalo de tempo próprio é maior do que o intervalo de tempo quando eu estou em movimento. Ah, e se esse intervalo de tempo medido no referencial que se move é maior do que o referencial em repouso... Oi? Me desculpa aí, mas tem como você repetir a parte da equação aqui, do Vx, se o senhor anulou? Por favor. Sim, tenho sim. Veja, nessa segunda medida aqui, ó, aqui em cima, quando eu estou dizendo essa medida que tem um T2' e um T1', é aquela em que eu me movo junto com o relógio, né? Porque o relógio está em repouso no referencial. Então, eu ando junto com o relógio. Se eu estou andando junto com o relógio e eu meço o instante T1', no instante T1', deu um certo valor lá, sei lá, deu 10 segundos, e qual a posição que o relógio está? No meu referencial, o relógio está no meu braço, numa certa posição. E aí eu ando junto com o relógio e meço o tempo de novo. Só que quando eu vou medir o tempo de novo, o T2', onde é que o relógio está? Ele está ainda no meu pulso, né? No mesmo lugar que ele estava antes. Então, ele está na mesma posição. Então, a posição que ele está quando eu faço essa primeira medida é igual à posição que ele está quando eu faço a segunda medida. Então, quando eu fizer esse menos, tem um menos aqui na frente, que é esse menos aqui, ó. Quando eu fizer esse menos esse pedaço aqui vai sumir. Vai desaparecer da conta. Entendeu agora? É por isso que eu consegui cortá-lo. E aí, né, baseado nisso, a gente consegue concluir o seguinte: o intervalo de tempo no meu referencial, que é o referencial que está se movendo, é maior do que o intervalo de tempo no referencial em que eu estava parado. Logo, o tempo, ele se dilata, ele fica maior. Quando eu me movo, o tempo se dilata, né? Então, o delta T0, né, esse tempo que é medido no referencial que está se movendo comigo, é chamado tempo próprio, né, que é medido no próprio referencial. O tempo próprio é maior do que o tempo em movimento, já o comprimento próprio é menor do que o comprimento em movimento, tá bom? E essas foram duas consequências, a consequência no tempo e no espaço. E aí, isso são as duas afirmações que é muito comum o pessoal fazer quando acha que já entendeu alguma coisa de relatividade. O tempo se dilata e o espaço se contrai. Essas são duas consequências. Mas tem outras consequências bastante importantes. E aí, o número de equações aqui vai aumentar exponencialmente. Então, não se preocupem muito com as equações, eu não vou cobrar que vocês decorem as equações, nem que vocês resolvam as equações, eu vou só apresentar para vocês, tá bom? Então, considerem que eu estou levando vocês agora para a festinha lá na casa da avó, da bisavó, que vocês não veem há dezenas de anos, e eu vou estar apresentando os primos para vocês agora. Tá? Covid, professor, pode não. Eu estou apresentando virtualmente. Estou apresentando na tela do Meet. Aí vê. Vamos olhando as coisas que foram mudando, tá bom? Então, vou fazer muito aqui o paralelo e dizer, olha, como é que era na mecânica clássica e como é que é na mecânica relativística. Como é que eu faço composições de velocidade na mecânica clássica? É assim, composição é o seguinte, você tem um objeto que está se movendo com uma certa velocidade. Imagine, você está dentro de um carro e ele está se movendo na estrada. Está se movendo em relação à estrada com uma certa velocidade. E aí você enxerga outro carro na sua frente. Esse outro carro está se movendo em relação a você com uma velocidade V grande aqui. Essa velocidade que você enxerga o carro se mover não é a velocidade que ele está de fato se movendo, concorda? Normalmente o carro que está na estrada, ele parece que ou está se movendo mais devagar ou está se movendo mais rápido do que ele de fato está em relação à estrada.
Se ele estiver se afastando, se você estiver na estrada e ele estiver indo na mesma direção que você, sempre parece que ele está se movendo mais lento do que quando você olha para o carro na estrada. Por que isso acontece? Porque a composição de velocidade na mecânica clássica, ela simplesmente soma as velocidades, ou subtrai, vai depender do sentido que você está olhando, né? Por exemplo, se essa é a velocidade do seu carro em relação à estrada, e essa é a velocidade relativa entre você e o carro, né? A velocidade que você está enxergando, esse V grande aqui é justamente a diferença entre a sua velocidade e a velocidade do carro que está lá na frente, né? O carro que você está enxergando. Você pode enxergar também assim, V', que é a velocidade relativa, é a velocidade do seu carro menos a velocidade do outro carro, né? Se ele estiver se movendo na mesma direção que você enxerga ele se movendo mais devagar. Se ele estiver vindo na sua direção, parece que ele está se movendo mais rápido. Isso é o que a mecânica clássica previa. Só que a relatividade que, como o espaço e o tempo se dilatam e se contraem, né, quando você está em movimento, essa transformação aqui, ela não abrangia esses dois efeitos. Então, a transformação de velocidades na mecânica relativística, ela é um pouquinho diferente. Olha a carinha dela aqui, ó. Estão vendo que a parte de cima é igual? Essa parte aqui, ó, é igual a essa aqui. É exatamente a mesma. O que que tem a mais aqui? Tem essa correção aqui de baixo, ó. Essa correção aqui, ó, 1 mais V' sobre C, é o que a gente chama de correção relativística. Aqui, relativística. Por que eu chamo ela de uma correção? Porque esse númerozinho aqui, ó, 1 mais V' grande sobre C quadrado, ele é praticamente igual a 1 se você estiver considerando velocidades do dia a dia. Né? Mesmo velocidades que pareçam grandes no dia a dia, já são ainda velocidades muito pequenas. Sei lá, bota aí, o V grande igual à velocidade de um jato supersônico. E V', a velocidade de um jato comercial. São duas velocidades bastante grandes, velocidade de quase mais de 1.000 km por hora e velocidade na casa dos 800 km por hora. Ainda assim, quando eu pegar esses dois caras e multiplicar e dividir pela velocidade da luz ao quadrado, vai dar quase zero. Então, esse número aqui, ele realmente quase não muda o valor de V se você tiver com velocidades pequenas. Agora, se a velocidade V' ou V grande for uma velocidade alta, perto da velocidade da luz, aí a história já muda. E, para o caso da luz em específico, é importante fazer isso, porque vejam só, se você tem dois referenciais aqui, ó, em que o objeto está se movendo com a velocidade V, e, na verdade, essa velocidade V é a velocidade da luz. Se você tem luz, por exemplo, pega uma lanterna e liga um feixe liga a sua lanterna. Se você estiver parado e medir a velocidade com que esse feixe de luz sai, ou se você estiver correndo com qualquer velocidade e medir qual a velocidade que o feixe de luz sai, vai dar sempre o mesmo resultado, porque isso é um princípio, um postulado da relatividade. A velocidade é sempre a mesma. Mas essa composição de velocidades aqui, da mecânica clássica, não dizia isso. Dizia que a velocidade que você vai medir é a velocidade da luz mais a velocidade relativa, né? A velocidade que você se locomove. Como isso não podia ser verdade, vamos ver se a transformação relativística funcionava, né? Bem, a transformação relativística previa que era o seguinte, a velocidade tem que ser C mais V dividido por 1 mais, aqui eu substituí V' por C, né? Que é justamente a velocidade de locomoção. E aí fazer a conta aqui. C mais V grande dividido por... Aí aqui embaixo eu tenho C dividido por C quadrado. Então vai ficar 1 mais, vou cortar um C, V dividido por C, tá bom? E aí o que é que isso dá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar em cima e embaixo por C. Porque aí não muda nada, né? Multipliquei e dividi pelo mesmo número. Em cima eu vou deixar C vezes C mais V. E embaixo vai dar o quê? Esse C, quando multiplicar por 1, dá C. C vezes V dividido por C, dá só V, né? Eu passo daqui para cá, C vezes V dividido por C. Sobra só o V.
C mais V, aqui em cima também tem C mais V. Cortei, deu o quê? C. Então, a velocidade, mudando de referencial, continua a mesma, não mudou. Então, ok, temos uma transformação de velocidade relativística que atende ao princípio da invariância da velocidade da luz. Não importa qual referencial você usar, a velocidade da luz no vácuo vai ser sempre igual a C. Isso é o que está afirmado aqui. Outra coisa que muda, né? A gente acabou não falando muito sobre o efeito Doppler, né? Mas o efeito Doppler é aquela variação na frequência de uma onda que você usa como exemplo mais clássico, mais simples de enxergar no dia a dia, a sirene de uma ambulância, né? Quando você ouve uma sirene de ambulância e a sirene está vindo na sua direção, o som da sirene ele é mais agudo, né? Ele fica mais fino. Enquanto que quando a ambulância já passou e ela está se afastando de você, esse som é um pouquinho mais grave, ele fica mais grosso, né? Esse efeito Doppler também acontece com a luz, só que ele acontece por outro motivo, não pelos motivos que acontece com a onda sonora, mas porque quando os pulsos são emitidos num certo intervalo de tempo no referencial próprio, para quem está se movendo, esse intervalo de tempo é diferente. E aí, justamente por ser diferente, a gente detecta uma variação na frequência da luz. A frequência que é enxergada, né, a frequência que você vê a luz emitida é diferente da frequência que foi emitida. E isso é para o caso transversal, onde a luz está sendo emitida nessa direção e você está se movendo nessa direção. Esse efeito transversal, ele não existe na mecânica clássica, né? Se você tiver vendo uma ambulância passar na sua frente assim, a componente da velocidade que é transversal a você não afeta a frequência, só a componente que é paralela, né? Só esse pedaço aqui da velocidade. No caso do efeito longitudinal, ele já acontece na mecânica clássica, mas aqui ele acontece de uma maneira diferente. Eu vou apresentar logo as equações, para ficar claro. Vejam que F' é sempre a frequência medida, tá? E F é sempre a frequência que foi emitida. Quando a frequência é emitida com os objetos emissor e receptor se aproximando, F' é maior do que F. Você detecta uma frequência maior. Enquanto que quando você está se afastando, F' é menor do que F. Por que eu sei que é maior? Porque aqui em cima tem um mais, aqui tem um menos, então esse número aqui como um todo, ó, isso aqui é maior do que 1. Enquanto que aqui o menos que está em cima, então o número de cima é menor, então isso aqui é menor do que 1. Então, nesse caso diminui a frequência, nesse caso aumenta a frequência. Quando a frequência aumenta, né, esse efeito da luz é muito observado por astrônomos. Os astrônomos dizem que acontecia um desvio para o azul, né? As cores estão se desviando para o azul, ou um blue shift. Já quando você está desviando para frequências menores, você está se afastando para o vermelho, e aí está acontecendo um redshift. É justamente baseado na detecção do redshift que os astrônomos e astrofísicos conseguem mostrar que as galáxias que não fazem parte do nosso entorno próximo, do nosso grupo local, todas elas se afastam da gente. Por que eles sabem que todas elas se afastam? Porque a luz que eles veem vindo dessas estrelas, dessas galáxias, está sempre desviada em direção ao vermelho. Logo, elas estão sempre se afastando. Também é possível identificar mais do que elas estão se afastando, e a velocidade de afastamento está aumentando. Significa que, juntando isso com outros resultados experimentais e teóricos, os físicos e astrofísicos hoje em dia já concordam com o seguinte: o universo como um todo, ele está em expansão e está em expansão acelerada. Então, cada dia o universo aumenta e ele aumenta cada vez mais rápido. Essa é as conclusões que a gente consegue chegar com as medições que vem da teoria da relatividade, alguns resultados da mecânica quântica e outros que a gente vai acabar comentando mais tarde, tá bom? Mais tarde significa que não hoje, né? Mais na frente, na próxima semana, provavelmente. Outra coisa que muda na relatividade é que
massa e energia têm uma relação muito mais próxima do que se imaginava na mecânica clássica. Basicamente, massa é energia concentrada. Massa e energia são a mesma coisa, são duas faces da mesma moeda. Ou são dois objetos equivalentes e que existe um fator de conversão de um para outro. Um fator de conversão de um para outro é justamente a massa de repouso, de um corpo se transforma em energia, sendo multiplicada pelo fator gama e pela velocidade da luz ao quadrado. Muita gente vê essa equação também, e não está errado, mas vê muito mais ela escrita assim, mc quadrado, né? E igual a mc quadrado, a fórmula de Einstein. Aí, professor, você inventou aí, botou um gama. Nenhum lugar tem esse gama, né? Não é bem que em nenhum lugar tem, é porque quando você vê a fórmula escrita desta maneira aqui, essa massa, na verdade, ela é a massa relativística do corpo, não é a massa que você encontra pegando o corpo aqui no laboratório normal e jogando em cima de uma balança. Não é essa massa. É a massa que depende da velocidade. Como é que a massa depende da velocidade? Assim, a massa é a massa de repouso vezes o gama. Aí aqui eu deixei explícito esse gama. Só isso, tá bom? Mas E igual a mc quadrado ou E igual a gama mc quadrado, qual deles está correto? Os dois podem estar corretos, só que esse m aqui é a massa em repouso e esse m aqui é a massa em movimento. São duas massas diferentes. A massa em repouso e a massa em movimento não é a mesma, tá? Esse fator gama aqui, ele é muito parecido com o fator de Lorentz. Se vocês lembrarem, é basicamente a mesma forma, com a diferença que o fator de Lorentz, o V que aparece, é a velocidade de um referencial em relação a outro. Enquanto que esse V que aparece aqui é a velocidade do corpo no referencial que você estiver considerando. Então, são duas coisas muito parecidas, mas que não são iguais. Tá? Esse cara aqui é a energia total e essa V é a velocidade com que o corpo se desloca. Né? Essa equação, essa relação já foi verificada experimentalmente? Já sim. Infelizmente, de uma maneira bem negativa. Né? Essa expressão E igual a gama mc quadrado, ela está na base da construção das bombas atômicas, da bomba de hidrogênio. Então, a transformação muito rápida de massa em energia é o princípio de funcionamento de uma bomba nuclear, mas também é o princípio de funcionamento das usinas nucleares, que tem uma função positiva, né, que é de produzir uma energia que, no conjunto da obra, é muito mais limpa, muito mais eficiente e muito mais barata do que todos os outros tipos de energia que a gente produz no dia a dia, inclusive a energia eólica e a energia solar. Né? Elas são, a tecnologia que a gente tem hoje já nos permite produzir energia nuclear com muito mais eficiência do que eólica e nuclear, mas a questão dos perigos de produção da energia nuclear fazem com que ela não seja a mais utilizada ainda. Tem muitos perigos por trás, mas se todas as medidas de segurança forem tomadas, ela é, de fato, a energia mais limpa e mais eficiente do que todos os outros meios de energia que a gente tem hoje, né, disponível. Outra coisa que muda, interessante, na relatividade, a energia cinética. Vocês aprenderam a vida inteira que a energia cinética de um corpo era o quê? Era 1/2 de mv quadrado, né? Essa equação aqui está certa? Mais ou menos. Ela precisa ser ajustada num fator. Relativisticamente, na relatividade, como é que eu meço a energia cinética? Eu faço assim, eu pego a energia total do corpo, lembra que a gente acabou de ver, né, a relação massa-energia, vou escrever aqui, energia total, e eu retiro esse pedacinho aqui, que não tem o gama. Esse pedacinho aqui é a energia de repouso. Então, tirei da energia total a energia de repouso, eu tenho, o que sobra é a energia cinética. No dia a dia, a nossa energia cinética é 1/2 de mv quadrado. Será que esses dois caras concordam? Vamos ver. Seguinte, essa é a expressão que eu substituí o gama aqui e coloquei mc quadrado em evidência. Essa é a expressão que aparece, né? Se você fizer o V ser bem pequenininho, esse número aqui, ó, esse pedacinho aqui, para V muito pequeno, ele vale a mesma coisa que 1 mais V quadrado sobre 2c ao quadrado.
Esse pedacinho aqui, se o V for muito pequenininho, dá o mesmo valor. Esse número de dentro em preto, esse número em vermelho. Se você subtrair 1, fica só essa parcelinha, né? Aí vamos ver o que é que fica. Isso é aproximadamente igual a mc² vezes v² sobre 2c². O c² corta e sobra o quê? mv² sobre 2. Tá aqui, né? Para velocidades pequenas, a fórmula que a gente já usava para energia cinética, ela continua sendo válida. A mecânica de Newton continua válida, mas para V pequeno. Não é para qualquer valor de V, é só para velocidades pequenas comparadas com a velocidade da luz. E aí está, de novo, a demonstração, né? A gente sempre tenta fazer isso, mostrar que todas as grandezas que são relativísticas, se você botar velocidades pequenas, elas batem igualzinho com as grandezas clássicas. Então, no caso da energia cinética, a mesma coisa acontece. Essa definição, que é relativística, ela bate com a definição clássica se a velocidade for muito pequena, se o gama for muito pequeno. Bom? Outra coisa que muda, a quantidade de movimento. Lá na mecânica clássica, na física 1, vocês aprenderam que a quantidade de movimento era massa vezes velocidade. Se a gente quisesse usar essa mesma definição na relatividade, a gente ia ter um problema. É que se eu usar quantidade de movimento igual a massa vezes velocidade, uma das leis da física não se mantém, não continua sendo válida, ou pelo menos ela não é válida em qualquer referencial, que é o primeiro postulado da teoria da relatividade. As leis da física são as mesmas em todos os referenciais. No caso da quantidade de movimento, se eu usasse a definição clássica, se a gente usasse a definição clássica, o princípio da conservação da quantidade de movimento seria quebrado. Então, precisa se ajustar a definição de quantidade de movimento, de forma que, para velocidades baixas, essa quantidade de movimento seja a mesma prevista pela mecânica clássica, mas para velocidades altas, a conservação do movimento continue acontecendo. Como é que corrige isso? Bem simples, é só botar o gama na frente. Então, a quantidade de movimento relativística, ela é gama mv, ao invés de ser simplesmente m vezes v, né? De novo, se eu pegar o limite de baixas velocidades, gama vai valer aproximadamente 1, e aí eu volto para mv, né? Pego o limite clássico, dá certo. No clássico, o princípio da conservação do movimento, da quantidade de movimento já funcionava. Se eu tiver num regime relativístico, velocidades muito altas, basta que eu introduza o gama na definição do momento, da quantidade de movimento, e aí sim o princípio da conservação da quantidade de movimento continua sendo válido dentro do regime relativístico. Mais uma coisa que muda, né? A relação entre quantidade de movimento e energia, né? Não sei porque tem esse risquinho aqui, não tem esse cara aí, mas pronto. Na mecânica clássica, qual é que era? Eu acho que essa relação a gente nunca precisou utilizar, quer dizer, talvez você tenha usado na Física 1, né? Eu não dei aula de Física 1 para vocês, mas é a seguinte, a gente sabe que energia cinética é m sobre 2 vezes v². E a quantidade de movimento é m vezes v, né? Se eu substituir v, vou isolar v aqui, ó, v é p sobre m. E substituir aqui dentro, fica m sobre 2, p sobre m ao quadrado, né? Então tem um quadrado aqui. Quando eu cortar esse m com esse m aqui, vai sobrar o seguinte, na mecânica clássica, a energia cinética e a quantidade de movimento se relacionam assim, p² sobre 2m, né? Na mecânica relativística não é essa relação. Na mecânica relativística, a equação que é válida é essa aqui, ó. A energia total ao quadrado é igual a pc ao quadrado mais mc² ao quadrado. Por um acaso, não sei se vocês conseguem notar, essa equação parece muito com a equação que vocês, na forma, né, não no conteúdo, mas na forma, com a equação, não, com a relação, como é que se chama? Perdi. Teorema. Isso aqui parece muito com o teorema de Pitágoras. Se lembrar, puxar aí da memória, teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos, não é isso? Tanto que essa relação aqui é chamada de relação pitagórica, né? A relação pitagórica para energia é essa aqui. E aí, como é que faz para descobrir energia cinética? Bem, a gente viu, né? Se você sabe a energia total, a energia cinética
a energia total menos a energia de repouso, né? Então, tem que tirar E menos mc quadrado. Então, no caso relativístico, calcular energias cinéticas é muito mais chato, porque você tem que primeiro relacionar a energia total com a quantidade de movimento, que é o P, com a massa de repouso, que é o mc quadrado. Depois de resolver a relação, você tira a energia de repouso, aí sim você tem energia cinética. Mas, de novo, a gente já tinha visto, né? A energia cinética para baixas velocidades é igual à energia cinética medida pela teoria da relatividade. Então, essa relação aqui, ela continua sendo válida no limite das baixas velocidades, né? Tem um caso especial, que é o seguinte: como a luz não tem massa, se você usar essa relação para a luz, ela fica mais simples, né? A energia total é P vezes C. E essa energia total aqui da luz é energia puramente cinética, porque a luz não tem energia de repouso, então toda energia que a luz tem é energia cinética. Inclusive, isso é utilizado em alguns experimentos bem modernos, em algumas ideias de experimentos, como, por exemplo, na produção de uma vela solar, né, que seria um equipamento utilizado para impulsionar espaçonaves em viagens intergalácticas, né? Você usa o fato de que a energia da luz que bate é puramente energia cinética e transforma essa energia cinética em energia de movimento de um foguete. É complicado, é difícil de construir, mas é matematicamente possível. Bom, consegui terminar o conteúdo, dizer que não ia dar tempo de falar lá na aula, né? Tinha muita coisa para falar, muita fórmula, exatamente, Carlos, e tinha comentado para vocês. Não se assustem com essa quantidade de equações, se você quer estudar a relatividade, não tem como escapar dessas equações, só que elas todas são muito simples, isso é uma vantagem, né? São muitas equações, mas nenhuma delas é difícil de resolver, todas elas você resolve com a matemática do ensino médio mesmo, é uma matemática bem simples, a necessária para resolver essas equações que eu apresentei, pelo menos, né? Todas elas são muito simples de resolver. Agora, os resultados são completamente fora do que a gente esperava, né? Como, por exemplo, a redução no comprimento dos objetos que se movem, a dilatação do tempo em movimento, tudo isso não bate com o que a gente experiencia no dia a dia, mas a matemática para chegar nessa conclusão é bem simples, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso tirar, senão a gente pode encerrar. Deixa eu mostrar um videozinho para vocês, interessante, é sobre relatividade. Aproveitar que a gente já está aqui. Esse videozinho mostra como é que você enxergaria o trajeto de uma montanha-russa se essa montanha-russa se locomovesse na velocidade da luz, ou próximo da velocidade da luz, não é a velocidade da luz, mas é próximo. Vocês vão ver como fica distorcida a imagem. Ia poder ter uma pessoa dentro dessa montanha-russa? Eu não sei se essa pessoa ia sobreviver, mas ela ia enxergar isso. Achei pra mim travado. Viram como as imagens se distorcem quando você se locomove muito rápido? Essa distorção...
Ah, esqueci aqui. Ficou o vídeo rolando aqui. Entrou em outro vídeo. Essa distorção está justamente por diversos efeitos, alguns nem deu para ver. Um dos efeitos mais estranhos da atividade é o seguinte: quando você está no seu dia a dia, né, você enxerga a luz que vem da sua frente e, por conta do nosso campo visual, você enxerga um pouquinho do que está assim ao seu lado, né? No caso da teoria, no caso de você estar se movendo com a velocidade próxima à velocidade da luz, se você se move próximo da velocidade, os raios de luz que estão atrás de você parecem estar vindo da sua frente. E é por isso que tem um momento do vídeo que parece que tem muita luz na frente do carro, né? Tem muita luz vindo da frente, muitos pontos de luz diferentes. Parece que tem muitos pontos de luz na frente dele, porque ele está enxergando a luz que está vindo de trás. Ele enxerga a luz de trás como se ela viesse da frente. Esse é um efeito extremamente maluco da teoria da relatividade, mas que dá para mostrar ele fazendo uma continha, resolvendo equações que o professor de matemática de vocês poderia colocar para vocês resolverem numa aula de equações quadráticas, de equações do segundo grau. Usar Pitágoras você consegue resolver e mostrar que aquilo é verdade. Então, os efeitos são completamente sem sentido para o nosso dia a dia, mas a matemática é bem simples, né? Pelo menos para esses efeitos. Tem uma matemática bem complexa também por trás da teoria da relatividade, mas não da relatividade restrita. A relatividade restrita tem uma matemática mais simples, mas a teoria da relatividade geral, que engloba a teoria da relatividade restrita, né, ela é maior, porque ela pega casos de referenciais não inerciais, né? Essa teoria, de fato, usa uma coisa chamada matemática tensorial, o cálculo tensorial, e ele realmente é muito mais complexo do que o que a gente viu até agora. Mas na restrita, é só resolver a equação de Pitágoras várias vezes que você chega na resposta. Professor? Bom, oi. Se o cabo conseguir entrar em algum automóvel, e esse automóvel conseguir andar na velocidade da luz, consequentemente o tempo vai desacelerar? Vamos lá. Se ele tiver num veículo que está se movimentando numa velocidade próxima da luz, primeira coisa importante, não dá para atingir a velocidade da luz. Próximo. O tempo para ele vai passar cada vez mais devagar. E aí, para quem está lá dentro, né, essa é uma coisa importante, faz parte de uma coisinha da relatividade chamada os paradoxos. Na atividade que vocês vão fazer, eu vou pedir para vocês estudarem alguns paradoxos da relatividade, que é o seguinte: o cara que está lá dentro, ele vai sentir o tempo passando do mesmo jeito de quando ele está lá fora. Ele não sente a diferença no tempo. O tempo se dilata para você, mas você não sente. Só que, se ele se locomoveu ali durante 2 minutos na velocidade próxima da luz, o intervalo de tempo de quem estava do lado de fora não vai ser de 2 minutos. Porque como o tempo para ele passou mais devagar, e para ele passou só 2, para quem está fora, vai ter passado 10 minutos, 10 dias, 10 meses, 10 anos. Vai depender de quão rápido ele estiver se deslocando, né? O caso limite seria se mover exatamente na velocidade da luz. É impossível para a matéria, só a luz pode se mover na velocidade da luz, mas no caso limite, se aproximando o máximo possível, o tempo pararia para ele. Então, ele estaria parado, ia sentir como se estivesse parado, e as outras pessoas iam, o tempo ia estar passando para ela. Então, a pessoa, se você se locomover, sei lá, 99,9% da velocidade da luz durante 1 segundo, esqueça todo mundo que você já conheceu. Quando você voltar, todo mundo já vai ter morrido. Acabou-se. O tempo já passou. Cleiton, quer falar alguma coisa? Ixi, peraí, professor, essa última parte aí eu fiquei intrigado, como é? Se ele passar 1 segundo... É assim mesmo. Se você se locomove na velocidade, quase na velocidade da luz, durante 1 segundo, isso é tempo suficiente para que, para você foi só 1 segundo, mas para o resto do mundo foram milhões e milhões de anos. Ixi. Dá para fazer essa continha. Lembra que eu disse que dá para fazer a continha com a matemática no ensino médio? Quero que eu faça essa conta para mostrar que o tempo pode ser muito grande comparado com o outro? Homem, parece que você está no universo de Parece que eu estou mentindo, né? Mas não. Deixa eu mostrar aqui. Fazer a conta. Isso que o Wallace...
em relação a se andasse quase na velocidade da luz. Aí, Vamos lá. é isso que justifica, tipo, porque eu pensei assim, o que o Wallace falou, tá escutando? Sim. Dá pra entender? Aham. Aí, ele falou se andasse quase na velocidade da luz. Uhum. Aí, basicamente, não é o que justifica que quanto mais rápido a gente estiver para atingir ou para alcançar alguma distância, o tempo vai passar mais lento, não? No caso, mais rápido. Tipo, Então, o tempo passa mais lento para você, o tempo parece que não mudou nada, mas para quem está olhando para você, parece que você está se movendo mais devagar e os outros estão numa velocidade mais acelerada. Então, o tempo está passando mais devagar para você e mais rápido para os outros. Se você que estiver em movimento, né, claro. Professor, Oi. eu já ouvi falar no experimento do avião supersônico, foi colocado um relógio dentro dele e um Sim. na Terra. Aí ele conseguiu voar quase com a velocidade do som. Aí quando ele deu uma volta, acho que foi no globo, ele deu uma volta, quando ele voltou tinha desacelerado alguns milésimos do relógio. Isso, dá pra, a gente consegue notar, lembra que eu falei? Dá para notar os efeitos, o problema é que eles são muito pequenininhos, então você não vai notar porque você decidiu correr da sua casa até o IF, vai dizer, eita, se eu correr de casa até o IF, o tempo vai passar mais devagar para mim, e aí eu vou conseguir chegar no prazo. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Tem que ser velocidades muito, muito altas. Vou pegar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Esqueci, não lembro se eu compartilhei ou não. Sim, compartilhei. Então tá, vamos lá. O que é que a gente viu agora há pouco? Né? Viu que o intervalo de tempo, ΔT, deixa eu só a última altura que eu vivo trocando o que é que eu quero dizer parado, o que é que está em movimento. A gente viu o seguinte, que ΔT0, chamei assim, é gama ΔT. Né? O intervalo de tempo que você enxerga quando você está parado, né, no seu referencial, é gama intervalo de tempo de quem está fora do referencial, né, para quem está em movimento. E aí, vamos lá. Escolham aí, escolham não, né? Vou ter que pegar aqui. Vou pegar o gama, 1 sobre raiz de 1, já escrevi errado. 1 sobre raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher uma velocidade, tem que ser próxima da velocidade da luz, né? Não para botar qualquer velocidade. Vamos botar 90% da velocidade da luz, tá certo? Let's go, let's go. Então tá aqui, 90% da velocidade da luz é 0,9 vezes a velocidade da luz, né? Tá aqui, 0,9, aqui dentro dos resultados. Gama é igual a 1 sobre raiz de 1 menos 0,9c ao quadrado sobre c ao quadrado. Eu escolhi uma porcentagem da velocidade da luz já para não ter que calcular o quadrado de c, sabe? Isso facilita a minha vida aqui nas contas. 1 menos 0,9 ao quadrado dá 0,81, não é? Vezes c quadrado dividido por c quadrado. Aí eu corto c quadrado aqui. É que dá 1 menos 0,81, dá 0,19, não é isso? Vou pegar a calculadora aqui, só que eu não cometi erros de conta. 1 menos 0,81, 0,19. Então, é 1 sobre raiz de 0,19. Quanto é que dá raiz de 0,19? Deixa eu virar para o outro lado, para pode ser raiz. Raiz quadrada, 0,1 sobre 0,44. E 1 dividido por 0,44 vai dar, vou botar aqui do lado de novo. Aqui, cadê o botão? Dá 2, isso aqui dá 2,29. Tá 2,3. Tá aqui, ó, o fator gama é 2,3. Quer dizer que ΔT0, o que você vai medir. Então, se passar para você 1 segundo, para quem está lá fora, vai passar 2,3 segundos. Aí agora aumenta essa velocidade e bota aí mais perto ainda da velocidade da luz. Vai para 99% da velocidade da luz. Esse gama aqui vai dar um valor ainda maior. E
vai dar uma diferença ainda maior no intervalo de tempo. Então, se você locomover muito perto da velocidade da luz durante 1 segundo, quem está lá fora vai ver passando centenas, milhares de vezes esse 1 segundo. O tempo vai passar muito mais rápido para quem está lá fora do que para você. Isso é o fenômeno da dilatação do tempo. Para você, o tempo parece que desacelerou. Passou. Cada segundo demora mais do que 1 segundo. Nesse caso aqui, cada segundo demora 2,3, se você tomar 90% da velocidade da luz. Quanto mais alto for isso, maior é o efeito. Agora, se você pegar a velocidade do dia a dia, sei lá, pega a velocidade de um jato supersônico ainda, bota lá, 1.500 km por hora. Mesmo assim, a 1.500 km por hora, esse númerozinho que vai aparecer aqui, gama, ele é 1,00000 alguma coisa, para depois aparecer algo diferente do 1. E é por conta disso que a gente quase não enxerga os efeitos lá no dia a dia. Oi. Parece que o senhor tá falando aquele negócio do laboratório do Flash, esses negócios do tempo e dos universos. Mas é assim mesmo. É bem... Quando fala de relatividade, você tem fenômenos completamente estranhos, né? Vai ter na atividade, eu vou dar... É meio que um spoiler, né? Mas vocês vão ver na atividade que vai ter uma coisinha falando sobre paradoxo da vara do celeiro, por exemplo. E, de acordo com a relatividade restrita, se você souber a velocidade certa para se locomover, é possível colocar uma vara de 10 metros de comprimento dentro de um celeiro que só tem 5 metros. Dá para botar a vara lá dentro, é só você saber correr do jeito certo. Que a vara entra e fica bonitinha lá dentro. Mas só fica quando você estiver se movendo. Quando você parou, acabou-se, né? A vara não cabe mais. Ela tem 10 e o celeiro só tem 5. Mas em movimento dá para colocar uma vara de 10 metros dentro de um celeiro de 5 metros. Assim como... De acordo com a teoria da relatividade, né, e esse é um paradoxo bem interessante, se você pega dois irmãos gêmeos, coloca um para ficar na Terra e deixa o outro viajando, dar a volta no sistema solar, por exemplo, na velocidade próxima da velocidade da luz, é possível que, quando eles se reencontrem na Terra de novo, um esteja com 30 anos e o outro com 40, porque o tempo passou diferente para eles dois. Bom, eu acabei de perceber que eu não parei a gravação. Vou parar agora, tá bom? Era o que eu tava vendo. Tava com vergonha de interromper.